Salve, povo do bem! Vamos para mais um estudo. Hoje vamos falar sobre neurogênese. Aprender um pouco sobre isso, né? Afinal, não é nossa área, não é a área do terapeuta, né? É uma área científica, é uma área relacionada à saúde, e tampouco a gente está aqui querendo provar a apometria cientificamente. Mas não, pelo contrário, estamos buscando informações com a ciência para que a gente possa melhor direcionar os nossos trabalhos, a nossa técnica, né? De forma mais positiva, né? Então veja bem, não pretendemos provar a apometria cientificamente, não estamos buscando nenhuma base junto à ciência, nem tampouco dar uma falsa aparência científica técnica. Nosso objetivo, ao estudar ciência, é aprender mais sobre nós mesmos e descobrir como aplicar da melhor forma as nossas apometrias. Fica combinado isso? Que senão pode dar uma impressão contrária, né? E a neurogênese tem muito a nos ensinar, tem muita informação importante que nos ajuda a validar a nossa técnica, sobretudo assim, para que a gente possa compreender de que forma essas energias, essas emoções, a nossa mentalidade se integra com a experiência física. Vamos lá então? O que sabemos sobre nosso universo representa menos de 5% de todo o conhecimento. Experimente observar a realidade e a sua experiência não mais sobre os filtros da escola, a igreja, a família, mas a partir de você mesmo. Para compreender nossos problemas e dificuldades, precisamos transitar nas dimensões física, espiritual, energética e mental, a partir de nossa própria experiência. Haverão rupturas. Compreender que, antes de tudo, somos uma consciência habitando um corpo físico, constituído do DNA mais avançado deste universo. Nosso DNA é cobiçado por outras raças. O coração se forma 21 dias após a fecundação. Ele alimenta os outros órgãos. Ele possui eletromagnetismo, ou seja, estará vibrando as frequências que irão nos permitir acessar realidades. Ele representa a energia mais vibrante do planeta, o amor. Neurogênese é o processo de formação de novos neurônios no cérebro, que ocorrem ao longo da vida, principalmente em regiões específicas como o hipocampo e a zona subventricular, a partir de células-tronco neurais. Esse processo envolve a proliferação, migração, diferenciação e integração desses novos neurônios aos circuitos existentes, sendo crucial para a plasticidade cerebral, aprendizado, memória e renovação do cérebro. O corpo humano está sempre em renovação. Continuamente produzimos novas células para repor as antigas ou danificadas. Mas será que isso também acontece com os nossos neurônios? Então, parece que sim. Neurogênese é o nome do processo de formação de novos neurônios. E até pouco tempo, acreditava-se que ocorria apenas durante a gestação e que já nascíamos com quase todos os nossos neurônios. Mas atualmente, há evidências de que a neurogênese ocorre também durante a vida adulta em áreas específicas do nosso cérebro, como por exemplo no hipocampo, que é uma estrutura relacionada ao aprendizado e à memória. De forma resumida, algumas áreas do cérebro possuem sítios de neurogênese, que são locais onde existem células-tronco neurais capazes de se transformarem em qualquer tipo de célula. Essas células geram células progenitoras intermediárias, que por sua vez podem se diferenciar em um tipo específico de célula, como os neurônios. Nesse caso, na próxima etapa, elas se diferenciam em neuroblastos, que são as células precursoras de neurônios. No giro denteado, que faz parte do hipocampo, esses neuroblastos migram para uma camada específica, onde vão amadurecer, desenvolvendo dendritos e axônios. Em seguida, ocorre o processo de integração desses novos neurônios à rede neuronal já existente. Com a ajuda dos neurotransmissores, eles são ativados e integrados, tornando-se neurônios maduros, prontos para serem usados. Em roedores, esses novos neurônios não servem exclusivamente para repor neurônios antigos ou danificados, como as demais células do nosso corpo.
mas desempenham um papel adicional, garantindo uma quantidade de neurônios com funções específicas relacionadas ao aprendizado e à memória, além de contribuírem também para a neuroplasticidade. Neuroplasticidade? O que é isso? Os neurônios se comunicam entre eles por meio de conexões que nós chamamos de sinapses. E essas vias de comunicação podem se alterar durante a vida. Cada vez que se adquire novos conhecimentos, através da prática repetida, a comunicação sináptica entre neurônios é fortalecida, reestruturando o cérebro. Logo, a neuroplasticidade é a capacidade do sistema nervoso de alterar a sua estrutura e função ao longo da vida em resposta à diversidade ambiental, permitindo até mesmo que o cérebro se recupere após transtornos ou lesões. Dessa forma, o processo de neurogênese está diretamente relacionado ao estado emocional, ao ambiente que se está inserido e ao estilo de vida. Também em roedores, já foi observado que a exposição ao ambiente enriquecido, com objetos novos ou uma roda de corrida, por exemplo, aumentou significativamente a neurogênese adulta, resultando em uma aprendizagem espacial mais rápida. Em contrapartida, estresse, ansiedade, sedentarismo e envelhecimento são fatores prejudiciais à neurogênese. Em humanos, há muita controvérsia sobre a neurogênese adulta, e mais estudos precisam ser feitos para elucidar essas questões, visto que até agora a maioria do conhecimento sobre neurogênese veio de estudos com outras espécies. Porém, praticar exercícios físicos, estudar regularmente e manter um estilo de vida saudável é essencial para o bom funcionamento de todo o nosso corpo, inclusive na manutenção desses novos neurônios, se for o caso deles também existirem nos seres humanos. A energia e a informação vindas da consciência una irão orientar a formação da neurogênese. Quem vai dizer para a célula que forma ela deve ter é a consciência. Se você tem consciência do teu corpo, ela não pode ter nascido do teu próprio corpo. Isto é uma improbabilidade matemática. Você é capaz de analisar sua mente? Analisar seus pensamentos? Então você não é sua mente, você não é seus pensamentos. A ciência já nos mostra que antes que a gente faça qualquer atividade, mesmo falar, nos movimentarmos, o nosso cérebro já registrou essa atividade em uma determinada área. E fica o questionamento, né? Afinal, quem deu esse comando? É o espírito que nos anima? É a nossa alma? Isso é uma reflexão, inclusive, sobre o ponto de vista do nosso livre-arbítrio. Mas, enfim, vamos aprender com a ciência um pouco mais sobre isso. Descobrir a si mesmo é descobrir a verdadeira força potencial que nos habita, como fragmentos da consciência una. Você não lembra do lugar onde esteve, das experiências que viveu. Lembra do que sentiu. As memórias estão relacionadas ao afeto, às emoções. Toda cura espiritual lança raízes sobre a força do amor. Mude seus pensamentos, torne-se mais amoroso para encontrar sua cura. O amor surge quando o coração se abre, livre de rigidez e egocentrismos. O coração é o sol do homem, como o sol é o coração do mundo. Olhe com amor para sua experiência, desde o princípio até o momento presente. No próprio percurso, você poderá encontrar a sua cura. Procure integrar-se à natureza, ao natural. O planeta Terra é uma consciência. Em geral, nossas doenças têm origem emocional, mental, energética ou espiritual. Elas estão associadas ao nosso estado de consciência. Herbert Benson, Harvard Universidade, diz que 75% dos pacientes que procuram por médicos têm suas doenças originadas no emocional. O Espiritismo diz que doenças físicas são transformações espirituais e energéticas. Emmanuel: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Hipócrates, pai da medicina,
Mais importante do que saber que doença tem essa pessoa, é saber que pessoa tem essa doença. Antes de curar alguém, pergunta-lhe se está disposta a desistir das causas que o levaram a isto. Conheça a medicina quântica, a fitoterapia, a cirurgia astral ou espiritual. A cura está dentro de você. Permita-se conhecer melhor. É provável que você descubra um novo ser. Sobretudo, se reconheça como o ser infinito que é em essência. Todas as células vivas possuem memórias. A recepção de órgãos altera traços de personalidade. Na década de 90, um receptor disse ter desenvolvido repentinamente um amor pela música, depois de receber o coração de um jovem músico. Pesquisadores da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, realizaram uma pesquisa envolvendo 47 participantes, 23 que passaram por transplante de coração e 24 de outros órgãos. Todos responderam a uma pesquisa online. Segundo o resultado, 89% confirmaram mudanças de personalidade. A maioria dos pacientes no estudo disse ter experimentado 4 ou mais mudanças de personalidade, e a maioria delas tinha a ver com temperamento, emoções, comida, identidade, crenças religiosas ou espirituais ou memórias. Entre os relatos mais famosos de mudança de personalidade está o da dançarina profissional Claire Sylvia. A paciente recebeu o coração de um garoto de 18 anos que morreu em um acidente de moto. E após o procedimento, mudou hábitos alimentares e o comportamento. Segundo a mulher, os alimentos que passou a consumir, como frango frito e cerveja, eram favoritos do seu doador. Enquanto encarnados, utilizamos nossas células para trafegar os pensamentos e emoções ao mundo físico. Ao deixar o mundo físico, necessitamos acessar nossa mente superior para resgatar as memórias. Para acessar a mente superior após o desencarne, é necessário que não tenhamos apegos. E com a morte do corpo físico, do cérebro, restam apenas 30% de nossas memórias que permanecem no corpo mental inferior. Então permanecemos com a mente em looping, sem compreender a situação. Nossas crenças serão determinantes em nosso futuro, quando passarmos ao mundo espiritual. Se você crê que ao morrer permanece dormindo até a vinda de Jesus, assim é. Se você crê que cometeu erros e deve ser punido, assim é. A Matrix cria hologramas que representam nossas crenças. Daí a importância de nos reconhecermos como consciências infinitas, sem limitações de tempo e espaço, e utilizarmos esse estágio no mundo físico para nos libertarmos de todos os apegos e emoções. Isto nos livra de muitos problemas. Em cada degrau de nossa escala evolutiva, transformamos não apenas a nós mesmos, mas também ao caos deste universo. Como funciona a epigenética? Somos 99,9% idênticos em termos de DNA. O 0,1 é o que nos torna diferentes de qualquer outra pessoa. A diferença de 0,1 inclui marcadores biológicos que indicam uma predisposição para determinados comportamentos, atributos físicos ou fisiológicos. Nossos genes herdados nos fornecem um hardware básico. O epigenoma, respondendo ao nosso ambiente, incluindo experiências durante o desenvolvimento fetal e na infância, é como um software que dita a expressão gênica, ou seja, quais genes são ativados ou desativados. Perceba como tudo está conectado, né? Então, a ciência nos mostra que aqueles que possuem esse genótipo, né, o GG, é uma pessoa que é tranquila, é em paz, quer ajudar o outro, tem compaixão, tem amor. Já uma pessoa que tem o genótipo AG, já não são tão empáticos, já não são tão gentis, já modifica bastante. E uma pessoa que possui o genótipo AA, então ela é totalmente desconectada desta questão de espiritualidade, transcendência, de expansão de consciência, uma pessoa totalmente matéria, né? Então, veja como a consciência ela se manifesta no nosso mundo físico através do nosso DNA. Por isso, na apometria, a gente utiliza tantos comandos, tantas energias
de forma a promover energeticamente uma transformação no nosso DNA, né? Baseado em toda essa gama de informações que a ciência nos traz. Veja só como é complexo administrar a experiência humana, quantos assédios nós temos. Perceba aqui, ó, a nossa mente, né? Nós podemos ser assediados por espíritos presos ao mundo físico devido aos seus apegos, buscam obsediar humanos para satisfazerem suas fraquezas, né? Nós também temos um contato direto com o espírito que nos anima, né? O espírito que nos anima está conectado conosco todo o tempo e sem qualquer critério vai articulando as suas agendas. Aquilo que o espírito que nos anima, que está fora da Matrix e se desdobrou em uma alma, essa alma se imantou a um zigoto e formou essa personalidade que aqui está falando. Então, este espírito tem agendas, tem questões que ele precisa resolver, ele vai trazendo para nós diretamente, né, na nossa mente, as suas questões, diretamente na nossa experiência, as suas questões. Se isso é justo ou não, é uma outra questão, mas isso acontece. Os ancestrais, nossos antepassados, nossos ancestrais, aguardam pelo nosso progresso, né, porque isso pode libertar a cada um deles também, que pelos processos de encarnação podem estar em lugares diversos desse orbe, né, em umbrais da vida, em outros locais, aí precisando de ajuda, de auxílio. Então, sim, eles necessitam de nós. Alguns têm consciência disso, a maioria não. Mas, se possível, eles tentam interferir, não há dúvida. Seres do universo vizinho, nós somos do universo material, o universo vizinho, antimatéria, nós temos as locas e lá tem seres. Esses seres já têm consciência de que suas locas estão entrando em colapso, que o seu universo vai colapsar. Talvez o nosso também, mas o deles está na frente, né? E eles buscam em nós, humanos, uma solução para tudo. Observam o que é que nós estamos fazendo e tentam uma forma de voltar a acessar nosso universo, que por hora eles não podem, foram fechados todos os portais, só de forma tecnológica, mas isso é bastante complexo. E eles estão numa tentativa doida aí de tentar se salvar, né? E então eles dependem da gente, eles tentam nos acessar de alguma forma, tentam nos influenciar de alguma maneira, né? Outras raças deste universo percebem que o nosso DNA, embora a gente tenha uma vida de dificuldades, de dor, de doença curta, enfim, todos os aspectos parecem, né, que a gente é um ser insignificante, mas o DNA humano é o que tem de mais moderno neste universo, é o último DNA. E outras raças tentam, de alguma forma, coletar esse material para que eles possam melhorar o DNA deles. Isso, por enquanto, não está sendo possível, porque eles que vêm se percebendo ao longo do tempo que a única forma do nosso DNA funcionar em outras raças é que se a gente tiver a iniciativa de fazer isso de uma forma amorosa, do contrário ele não funciona, mas eles nos assediam o tempo todo, né? Buscando isso daí. Então, o nosso DNA possui informações e programação do Criador para que transformemos o próprio caos do universo e possamos resgatar todas as vidas e energias que aqui se constituíram. Nossa existência é complexa e nosso cérebro, nossa mente, nosso mental, ele sim, assediado por uma série de fatores, né, que muitas vezes nos tornam a nossa experiência confusa, a gente não sabe muito bem para que lado está indo, como é que está a vida, por conta de todos esses fatores, não tem dúvida. Mas é parte do aprendizado, de alguma maneira nós escolhemos estar aqui. A gente não entende esse processo ainda, estamos buscando junto à ciência, né, compreender, assim como as próprias almas da quarta dimensão também buscam por essa compreensão. Então é importante que a gente fale sobre isso, que a gente compreenda, né, juntos,
que tudo está em estudo, em aperfeiçoamento, em aprendizado e compartilhando, a gente num dado momento possa ir trazendo mais elementos, mais experiências, mais experimentações e poder de fato aprender com tudo isso. A apometria é um conjunto de técnicas de tratamento espiritual e energético que atua no corpo mental e astral, o que pode influenciar indiretamente o cérebro físico, incluindo a estimulação de processos como a neuroplasticidade e, potencialmente, a neurogênese, nascimento de novos neurônios através da harmonização energética. A influência da apometria sobre o sistema nervoso pode ser compreendida através dos seguintes pontos com base nas informações disponíveis. Limpeza de padrões emocionais. A terapia atua na redução de cargas densas, fobias e ansiedades, aliviando o estresse crônico. Níveis elevados de cortisol, hormônio do estresse, inibem a neurogênese. Ao reduzir o estresse, cria-se um ambiente químico mais propício ao cérebro. A harmonização dos campos vibracionais. Técnicas apométricas utilizam campos de força e energia para harmonizar a mente e o espírito. Acredita-se que o reequilíbrio energético sutil reflete no equilíbrio físico, favorecendo o funcionamento saudável do cérebro. Ação no corpo astral. A apometria trata o corpo astral, que é o molde que organiza as células físicas, incluindo os neurônios. Acredita-se que ao tratar desarmonias, obsessões ou bloqueios no astral, o cérebro físico pode responder com melhor funcionamento e plasticidade. Foco e clareza mental. Relatos indicam que a técnica promove maior organização dos pensamentos, o que pode estar associado a uma melhoria nas conexões sinápticas, a neuroplasticidade. Atuação por 21 dias. Os efeitos da apometria não são imediatos apenas no momento da sessão, mas continuam atuando nos níveis sutis e físicos por um período de cerca de 21 dias, permitindo um tratamento contínuo. É importante ressaltar que a apometria não é uma técnica médica ou científica reconhecida, sendo classificada como uma prática espiritual, ou por alguns, pseudocientífica. A influência descrita acima provém de uma perspectiva holística e espiritual, não substituindo tratamentos médicos convencionais para a saúde mental. Bem, então aí fechando o nosso estudo de hoje, né? Olha que interessante isso aqui, ó. A neurogênese mostra que o cérebro é moldável. A apometria pode utilizar esse conceito para reforçar as programações inconscientes e memórias dolorosas. Podem ser desfeitas e substituídas por novos padrões de pensamento, agindo tanto no corpo espiritual quanto no físico. O estudo de como novos neurônios se integram às redes existentes ajuda a entender como memórias traumáticas e sentimentos de cobrança, frequentemente abordados na apometria, se enraizam no corpo biológico, permitindo tratamentos mais direcionados. A neurogênese é influenciada por fatores ambientais e mentais, como o estresse, por exemplo, o que valida a visão da apometria de que o campo emocional e espiritual molda diretamente a estrutura física, né? Então, só para finalizar, o nosso olhar para a ciência, para a neurogênese, humildemente, de forma a compreender que toda ação que a gente realiza na apometria, todas as técnicas que estão aplicadas nas nossas 3 apometrias, elas podem criar transformações nos nossos corpos sutis e isto vir a se manifestar no corpo físico, como nos mostra a ciência. Então, por isso o nosso olhar para a neurogênese, para a ciência, né? A partir da apometria, tá bem? Encerramos esse estudo por aqui e vamos para o nosso próximo estudo.